Boa noite, amigos, irmãos. Eu gostaria de estar novamente, voltando ao assunto sobre essa pandemia, mas de uma forma mais centrada e mais pensada, Nós hoje vivemos a pior época da história, porque já atravessamos crises financeiras, doenças como a Zika, como a dengue, enfim, tivemos outras também epidemias que abalaram todo o sistema, todas as ações, mas ela tem uma vertente mais complicada de ser entendida, porque foi germinado, foi espalhado em todos os lugares o medo, e o medo se tornou pânico entre a população, onde todos têm medo de morrer por ventura estar infectado com o Covid-19, coronavírus. Então, aproveitando essa situação, políticos desonestos, políticos sem caráter, com um plano macabro de tirar a população do seu eixo, eles escondem verdades, mentem, apresentam dados fraudulentos, apresentam dados mentirosos e, com medo generalizado, há entre todas as vertentes uma falta de comunicação. Ninguém sabe realmente o que está acontecendo. Uns pedem para sair, outros pedem para ficar, outros pedem para trabalhar, outros pedem para ficar, enfim, não fazer. E a falta de informação real, ela tem abrangido e ficado. Mas por que isso? Porque o povo brasileiro, me perdoa a minha franqueza, é preguiçoso. Ele não se informa, ele fica nas redes sociais lendo coisas e depois espalham, porque a fofoca, em verdade, é como você ir em um tempo chuvoso e com muito vento, a tempestade, você sair numa tempestade com um saco cheio de algodão e abrir esse saco e lançar nesse vendaval. Ele vai se espalhar, ele vai chegar em lugares que você nem imagina, e isso é verdade. Assim fazem aqueles que prolongam, e propagam a mentira. Eles lançam de uma tal forma e pessoas vão germinando, pessoas vão se arrastando, pessoas vão divulgando, e a internet é uma coisa terrível e por um pouco tempo alcança lugares imagináveis. Mas por falta de informação, por falta de verdades, o povo hoje está em dúvida do que fazer, não sabe. Mas eu te aconselho uma coisa: pare de ouvir noticiários, pare de ler notícias e vai em busca da verdade, estudos sobre acontecimentos iguais ou paralelos que antecederam a esse momento, e você vai ver que o que eles estão tentando fazer é de estabilizar a economia.
Quem é que falou que o isolamento social é de vantagem, é de benefício para uma nação? Aonde que vai se parar de produzir, aonde se para de arrecadar, aonde se para de trabalhar, vai gerar conforto e vai trazer tranquilidade para a vida de um cidadão? E em qual país que isso funcionou em qualquer outro tempo? Porque os nossos governantes, um caso pensável, né, cheio de intenções, porque ninguém é tão santo, e as intenções desses governantes são de benefícios próprios. Nós vemos aí o nosso governador do Rio de Janeiro, governador de São Paulo, os prefeitos, ao qual estão envolvidos nessa lavagem, melhor dizendo, nessa sujeira toda, por benefício próprio, porque o coronavírus, na verdade, ele já estava circulando no Brasil desde janeiro, mas o nosso governador, ele não se preocupou com as vidas. Deu 50 dias de carnaval. A Bahia entupida de turistas, o Rio de Janeiro entupido de turistas, Salvador nem se fala, e fora os trios elétricos que foram um atrás do outro, lotados de pessoas que vieram de outros estados, vieram de outros países e aglomeraram a todo momento, e esse vírus, ele simplesmente estava lá. E o nosso governador sambava com o seu chapeuzinho ridículo, como um péssimo brasileiro, sambava super mal, enfim. E agora ele se pronuncia como Salvador, criando o caos, criando o isolamento, porque o isolamento social, ele vem acompanhado de quê? Primeiro de autoritarismo, porque ele decreta agora que não pode estar na rua e colocou a polícia militar para impedir o ir e vir das pessoas. Ele colocou policiais armados nas estações de trem. Tivemos vídeos, mostrados na televisão, não sei se alguém prestou atenção nisso, homens encapuçados de fuzil, impedindo o trabalhador de chegar no seu trabalho, porque não podia pegar o trem se ele não provasse a origem, ou então o destino ao qual ele estaria indo. Ele transforma esse caos, pior ainda, quando ele coloca a polícia armada para impedir que o trabalhador exerça o seu direito de ir e vir. E deixa de ser um isolamento social para um estado de sítio, aonde nós não podemos circular, porque estamos sitiados nos locais onde nós moramos, na nossa localidade, porque agora ele apanha a Baixada Fluminense, a Zona Norte, a Zona Oeste, e impede de chegar à Zona Sul. E não querendo ser mais longo, ele simplesmente coloca a palavra que ele está preservando vidas, no caso, tirando a liberdade de vidas, porque precisamos trabalhar, precisamos produzir, porque a maioria dos brasileiros comem, ou melhor, trabalham para comer. Os trabalhadores informais, ele trabalha no dia, para o dia, e o dia para o seu sustento. Então, o governador, ele tem mentido nessa situação, em querer preservar vidas. Por que o mesmo não fez isso antes do carnaval? Por que o mesmo não cancelou a aglomeração? Você vê as comunidades aí que tem em torno de 2 milhões de pessoas,
No Brasil, as comunidades têm isso, em torno de 2.000 pessoas, e as comunidades estão aí abertas, vivendo uma vida normal, o comércio aberto, o ir e vir. Por que não há uma preocupação sobre isso? Se fosse assim, por que esse vírus ainda não matou centenas e milhares de pessoas que vivem nessas comunidades? Essa é a pergunta. Por quê? Você pode entrar nas periferias e vai ver que aglomerações, que reuniões, continua a mesma coisa, as comunidades continuam fazendo a mesma coisa que sempre fizeram, e agora você não vê pessoas morrendo em série nessas comunidades. É isso que devemos prestar atenção. Existe o vírus, sim, mas não com essa letalidade que eles estão dizendo aí, que eles estão proclamando, que um querendo amedrontar mais do que o outro, junto com emissoras de TV que também não tem mais a credibilidade do povo. E vocês sabem qual é a emissora, as emissoras, porque não é só uma, tem mais emissora envolvida nesse jogo sujo que está acontecendo aí. Se esse vírus ele tem como a sua manifestação de 7 a 14 dias, por que estamos tanto tempo sitiados, ou menor, em quarentena? Por que estamos tanto tempo? Por que ainda não se manifestou os infectados, se já temos mais do que isso? Desde janeiro para cá, o Brasil, ele é um país abençoado, porque pela falta de escrúpulos e a falta de controle que teve o governo do Rio de Janeiro em barrar essa doença, assim quando ela começou, no início dela, já deveria ter morrido trilhões e trilhões de pessoas, mas o Senhor é muito bom. O Senhor tem guardado esse país. E eles querem promover esse caos, dirigindo isso para o governo federal. Por quê? Porque quando eles proclamam ou eles declaram que a cidade entra no estado de calamidade pública, quanta verba é liberado devido a essa situação de calamidade? A dívida do Estado ela deixa de ser paga? E quem é que está lucrando com isso? Quem é que está lucrando com isso? Agora o governador diz que está cedendo cesta básica, que é isso, é aquilo, e faz compra de ambulância. Mas olha para trás, o que foi feito com a SEDAI? O assunto SEDAI parou, ninguém vê mais nada. O assunto dos hospitais sem insumos, atraso de salário, funcionários sendo humilhados pelos seus contratantes. Cadê esse assunto? Acabou? Será que o governo agora, depois desse vírus, que ele começou a querer preservar vidas? O saneamento básico, a segurança, isso aí é tão banal para a gente. O que é? Porque estamos diante de um vírus que ele foi fabricado, né, para trazer uma pandemia, para trazer um desconforto para o brasileiro, aonde você vê dados, né, números falsificados. E eu quero chamar a atenção para isso. Esse é o primeiro vídeo. Esse é o meu primeiro vídeo. Assim, calmo, centrado. Não estou falando sobre posições políticas ou religiosas. Não, eu quero falar para você, eu estou falando para você, pessoa como eu, pessoa pobre, pessoa humilde, pessoa que não tem voz de mídia. Vamos parar para pensar. A tua vida, o que aconteceu nesse tempo, né, nesse momento de quarentena? Como que está a tua vida? Como é que está o seu psicológico? Hoje as pessoas têm medo de falar uma com a outra. Hoje as pessoas se completam com o cotovelo. E todas as mortes hoje são dadas
Ou então colocam na conta do coronavírus. A pessoa morre de leucemia, foi o coronavírus. A pessoa morre de um ataque cardíaco, foi o coronavírus. A pessoa morre acidentado aí de um acidente de trânsito, foi o coronavírus. Até quando nós vamos suportar viver sob essa pressão psicológica que nossos políticos, esses políticos que são fanfarrões, mentirosos, estão passando para a população? Eu e você. Eu não tenho jogo político, não tenho pretensão nenhuma política, mas tenho uma preocupação muito grande em tudo isso que está acontecendo. Quando isso vai terminar? E quando terminar, o que é que vai começar? Porque nós estamos indo para a maior catástrofe econômica do nosso país. Vamos quebrar. E aí? A recessão nos leva aonde? A sermos par com a Venezuela? Outros países que foram destruídos pelo extremismo da esquerda, pelo país consumista, né? Ou, países que se dizem, né, comunistas, e eles fazem isso aí, porque tudo isso, se você olhar a história de países comunistas, você vai ver que eles usaram a mesma estratégia que hoje estão usando para maltratar, para lamear a nossa nação. E que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós. A minha oração é que Deus não permita que nenhum mal chegue em nossa tenda. Temos que orar, temos que pedir a Deus que nos ajude, porque só Deus para mudar essa situação, para transformar essa situação. E eu volto com outro vídeo, para a segunda parte desse estágio, né, que nós estamos passando. No outro vídeo eu quero falar sobre a guerra política, que passamos de uma guerra de saúde, de uma pandemia da área de saúde para uma pandemia política, aonde os nossos políticos, onde os governos estão querendo derrubar o presidente da República. Que Deus abençoe, que Deus ele possa falar através dos seus profetas, porque eu quero dizer algo a você: pode estar o caos, mas Deus ainda tem profeta nessa terra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.